A gente vai pagar o maior IVA do mundo, a reforma tributária foi aprovada, eu vou te explicar se a gente vai pagar o maior IVA ou não, vamos, e o que a reforma tributária pode afetar na nossa economia. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Primeira coisa, vai ser o maior IVA do mundo? Sim e não. Antes de te explicar, a gente vai entender o porquê vão criar o IVA. O sistema tributário brasileiro é uma bagunça, né? É uma zona. E existem algumas distorções tributárias ali, para não falar de que é uma falta de respeito, uma sacanagem com a nossa cara, porque não faz muito sentido. Hoje no Brasil, a gente tributa muito mais as pessoas mais pobres se comparado com o nível de renda. O que isso quer dizer? As pessoas, quanto mais ricas elas são, menos elas pagam impostos proporcionalmente à sua renda. A gente tributa muito mais o consumo do que a renda e a propriedade. Quando a gente está falando de consumo também, que aí vem essa questão da reforma tributária, que ela vai vir em duas fases. A primeira fase é organizar, né, essa questão da tributação sobre o consumo, e a segunda fase é a organização sobre a renda. E existe uma coisa aqui que é horrível para a nossa economia, que é a tributação em cascata. Se a gente paga imposto em cima de imposto, como assim imposto em cascata? Você tem a cada etapa do processo produtivo imposto. Digamos que para fazer uma mesa, você pague da madeira, aí você paga do estofado, e aí você paga para carregar. Tudo isso, você paga imposto em cima de imposto. Então, lá no comecinho, quando você paga o imposto da madeira, lá no finalzinho, você paga o imposto por cima daquele valor ali também. Então, é um imposto em cima de imposto. O IVA, ele vai substituir 5 impostos, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Você vê, é tanto imposto que eu tenho que olhar ali para poder lembrar. E aí ele vai modificar para 3 tipos de impostos, que é o CBS, o IBS e o imposto seletivo. Os dois aqui, um é para federal e outro para estadual e municipal. Imposto seletivo é aquela questão lá do imposto sobre o pecado, né? O imposto sobre produtos que são nocivos para a saúde ou para meio ambiente, tipo, sei lá, imposto sobre a cachaça que tu bebe. O que ele pode ser um dos mais altos do mundo? Tem projeções, tem estudos que já mostraram que se a gente já tivesse um IVA hoje, o nosso IVA seria por volta de 32% a 35%. Isso porque ninguém sabe o quanto a gente paga, de fato. Então não tem essa justificativa, então essa retórica é falsa de falar que vamos ser o maior IVA do mundo. Nós não seremos, nós já somos, porque nós tributamos muito consumo aqui no Brasil. O que vai acontecer com essas questões é a alíquota simplificada, porque a reforma tributária ela não vem com o objetivo de redução ou adição de impostos agora nesse momento, mas sim de simplificação, porque uma vez que você entende que da onde está saindo, da onde está vindo esse determinado imposto, aí sim você consegue fazer alguma coisa a respeito. Só que, por conta de decisões políticas, vem algo que aí entra o Presley, economista, que está dando opinião própria. É uma coisa que eu já não concordo muito que está acontecendo. Para a reforma tributária ser aprovada, ela está indo cheio de penduricalho ali, ela está indo cheio de anexo, porque vários setores da economia também estão querendo ganhar desconto, porque até então, saúde e educação teriam até 40% de desconto em cima da alíquota, e alguns itens da cesta básica seriam ou 40% ou zerados de imposto. Só que veio uma galera falar, ó, eu também quero desconto. Então vamos supor, o setor da hotelaria virou e falou, olha, se não colocar desconto nos hotéis, dos impostos dos hotéis, a gente não vai votar com vocês, então a reforma não vai ser aprovada. Então no final das contas, aquilo que era para simplificar, talvez não vai simplificar tanto. E outra coisa, quem que está definindo, quais estudos estão sendo feitos para definir quem ganha desconto e quem não ganha desconto? É por conta de apoio no Congresso ou por conta de lógica de atividade econômica? Essa questão do desconto é uma coisa que, para mim, ficou um pouco assim a desejar. Inclusive, nessa proposta agora que foi aprovada, vai ficar melhor, principalmente para as pessoas mais pobres. Por conta dessas isenções, que eu falei, de cesta básica, saúde e educação, por conta também de seguindo alguns exemplos, porque o IVA, ele funciona em mais de 170 países da Europa, das Américas e tudo mais. Alguns países ainda têm essa possibilidade de fazer esse crédito para as pessoas mais pobres. E aí essas pessoas com a renda mais baixa conseguem recuperar, que é o famoso cashback. E aí elas vão ter esse dinheiro de volta dos tributos pagos. Então isso é também uma forma de diminuir a pobreza e a desigualdade de renda também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas, espero que eu tenha ajudado a resolver as suas dúvidas. Ficou um pouco longo, mas é isso que tem para hoje, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.